doutora Cris Graneiro. Doutora Cris, vou te apresentar um pouquinho. Ela é minha amiga, ela é minha conterrânea, ela é especialista em procedimentos estéticos, ela tem uma clínica linda no Rio de Janeiro, lá em Ipanema. Cris, se eu estiver errada, você me corrige. E ela é uma mulher muito batalhadora, muito raladora. Eu fiz o curso dela, curso para médicos, então se tem algum colega aqui, médico, que trabalhe com cosmiatria, eu super indico o curso dela, valeu super a pena, uma virada de chave assim na minha vida, na minha profissão. Eu indico o curso dela, ela tem vários cursos para médico, e ela é super conhecida no meio médico, e ela é muito querida, é muito verdadeira. O Instagram dela é sensacional. Ela tem um canal no YouTube também, com muitos vídeos legais. E para quem não conhece, doutora Cris, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho para a gente da sua história, que é muito interessante. E seja muito bem-vinda aqui, Cris. Oi, Camila. Primeiro eu quero te agradecer o convite. Eu estou um pouco enrolada aqui com esse negócio de live do Instagram, do YouTube, porque eu estou no YouTube e eu tô com o celular ali, eu não sei se está todo mundo me vendo, mas vamos embora. Tá rolando. Pega a tela do celular e tenta colocar um pouquinho o seu rosto um pouquinho mais para cima para a gente ver direitinho o seu rosto. Você tá meio embaixo assim, ó. Você tá meio aqui, ó. Pessoal do YouTube, enquanto ela se ajeita aqui, ó. Muito boa noite. Quem for entrando, vai me falando da onde que vocês são. Sejam muito bem-vindos aqui. A Laís de São Paulo. A gente tem muito médico aqui, viu, Cris? Colegas aqui que eu estou vendo aqui dos Matos e cirurgião plástico também, vendo nossa live. Eu acho que eu vou ter que fazer assim, eu não vou conseguir olhar para os dois, porque ainda tem que botar o fone de ouvido. Gente, olha... Não tem problema não, porque isso aqui, ó, quem sabe faz ao vivo. E, ó, para quem não conhece a doutora Cris, e quem é do Rio de Janeiro, a doutora Cris tem uma clínica linda lá no Ipanema. É lá no Fórum de Ipanema, né, Cris? Não é no Fórum, não. É do lado da igreja. É em frente à igreja. Assim, a Nossa Senhora da Paz, né? Isso, onde era a Chaica, lembra onde era a Chaica? Ali, pertinho ali da pracinha Nossa Senhora da Paz, um ponto maravilhoso assim do Rio de Janeiro. E quem não conhece ela é uma mulher super raladora, super batalhadora. E ela conta a história dela sempre quando ela faz o curso dela sobre cosmiatria. Então, ela me inspira muito e eu tenho uma admiração muito grande por ela, pelo trabalho dela e pela maneira que ela passa para os colegas. Ela não esconde, ela não tem medo, né? Não tem concorrência. Ela não tem problema nenhum, ela é super verdadeira, super transparente. Então, seja muito bem-vinda aqui. Vamos lá. E se vocês tiverem pergunta, ó, hoje a nossa live é sobre tratamentos estéticos. A gente vai falar sobre botox, preenchimento, fios de sustentação, laser, ultrassom microfocado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui. E eu já queria começar essa live, Cris, com uma coisa que muita gente... fica me perguntando, questionando sobre como é que a gente pode fazer os tratamentos nas pessoas e manter a naturalidade. A gente está vendo muita gente deformada com essa questão de harmonização facial. A gente vê pessoas perdendo a naturalidade, perdendo a essência, querendo virar um molde, uma modelo, uma beleza muito matemática. E como é que é a sua visão dessa questão e como que você faz com as suas pacientes para buscar o melhor delas no que elas são, sem modificar a essência delas e deles? Então, acaba que a gente atende mais mulher mesmo, né? O meu público predominantemente é o público feminino. Eu estou aqui, gente, é que eu estou no Instagram e no YouTube, então é muita coisa. Bom, primeiro quero te agradecer o convite. Ontem a gente conversou bastante, eu e a Camila, e a gente quis também fazer esse bate-papo para desmistificar um pouco que a dermatologia é uma coisa de muito glamour, de só quem tem muito dinheiro. Tanto eu quanto a Camila, a gente nasceu no mesmo bairro, no subúrbio do Rio de Janeiro, que é Cascadura, né? Cascadura, para quem não conhece o Rio, gente, Cascadura é o subúrbio do Rio de Janeiro. É bem subúrbio. É bem subúrbio mesmo. E assim,
Para quem não tem aí pai médico, né? Não tem ninguém que possa levantar, vocês não têm ideia como é sair de Cascadura e chegar até Ipanema, né, Camila? É uma longa jornada. Esse ano, eu faço 19 anos de formada, desde 2004 eu atuo na área da cosmetria, né, na área dos injetáveis, do botox, do preenchimento, do laser, é a área que eu mais gosto. E aí, o que eu tenho acompanhado, né, essa questão da harmonização, que é um trabalho que a gente já faz há muito tempo, né, essa coisa de preenchimento, de botox, que hoje está na moda aí com esse nome de harmonização, mas a gente já faz isso há muitos anos, né, o preenchimento, com muita segurança. A gente pode falar um pouquinho aqui de complicação um pouquinho mais para frente também. Mas, assim, eu acho que é propor ao paciente pequenas mudanças, né, um tratamento constante, uma coisa que você vai fazendo sempre. Eu fiz um IGTV, que eu acho que eu postei foi ontem, ou foi sexta-feira, acho que foi sexta-feira, listando todos os procedimentos que eu já fiz, Camila. Uhum. Então, eu estou com 42 anos, acho que você também, né? Eu também, Eu faço 43 esse ano, eu sou de 78, e eu tenho no meu rosto hoje 35 seringas de ácido hialurônico. E aí, quando a gente fala esse número, realmente é um número assustador, né? Com certeza. Só que essas seringas, Camila, elas vêm sendo feitas desde que eu tenho 30 anos. Então, são 35 seringas diluídas em 13 anos aí de... Para você ficar muito natural, requer muito estudo, requer uma conversa muito franca entre o médico e o paciente, onde a gente vai poder conversar com o nosso paciente onde a gente consegue chegar com cada procedimento. E lembrar que quanto antes você começar, você vai conseguir ter resultados mais naturais, mais harmônicos, principalmente combinando técnicas. Eu gosto muito do ultrassom microfocado, eu fiz na sexta-feira em mim, para manter meu contorno, né? Eu fiz nessa região e também na papada, que era uma coisa que já estava me incomodando. Já é a 5ª vez que eu faço. Então, para mim, para você manter resultados naturais, primeiro, o paciente tem que querer resultados naturais. Eu vejo muita gente que gosta, sim, de mostrar que fez o procedimento. Eu acho que isso é até um comportamento de consumo. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas quando você vai nos bairros mais pobres da cidade, as mulheres que têm uma condição um pouco melhor ali dentro, elas gostam de usar unhas muito, muito grandes. Sabe por que elas usam unhas muito, muito grandes, Camila? Para dizer para as pessoas que elas não fazem nada em casa. Porque a pessoa que ela tem uma unha desse tamanho, ela não consegue lavar uma louça. Então, assim, é uma forma subjetiva dela dizer para aquela sociedade dela que ela está numa posição privilegiada. Então, eu hoje atuo somente no meu consultório particular em Ipanema, mas eu já atuei em vários bairros do Rio. Já atuei lá no Nova América, sabe? Lá em Del Castilho, que é também um pouco mais no subúrbio, na linha amarela. E isso, gente, eu não estou falando sobre nenhum julgamento, tá? É uma forma de consumo e cada um tem direito de consumir como bem lhe apraz, tá? Não é um julgamento. Então, eu vejo que aqui em Ipanema, eu converso com a minha paciente e ela fala assim, não, doutora, eu quero um botox muito natural, ninguém pode perceber que eu fiz, e nananana.
Já se você vai assim lá para o Nova América ou para o Recreio dos Bandeirantes, o que elas querem? Elas querem uma testa bem lisa, uma sobrancelha o mais arqueado possível, né? Já aqui em Ipanema, não. Aqui em Ipanema, elas querem fazer uma coisa bem leve, e aí eu explico, né? Eu explico, olha, a gente fazendo um botox muito natural, ele vai sair muito mais rápido. Porque para você fazer um botox muito natural, você usa uma quantidade um pouco menor de toxina. E quanto menor a quantidade que você usar, mais rápido ela vai sair. E a questão dos preenchedores também. Muita gente acha que ficar artificial está diretamente relacionado à quantidade de preenchimento que a gente vai fazer. E não. Ficar muito natural está diretamente relacionado com a técnica que a gente usa. Por isso que a gente faz tanto curso, né, Camila? Com certeza. As pessoas, às vezes, olham e falam, meu Deus, mas por que vocês fazem tanto curso para fazer mais um curso? Muito investimento. Muito investimento. Vendo que você está falando dos olhos aqui, Cris, a Franciele Castro está perguntando aqui, ó, sobre Fox Eyes, que está na moda, né? Eu acho que está virando uma febre, essa coisa de Fox Eyes. Para quem não sabe, Fox Eyes é aquele olho. Tem uma modelo, Bela Hadid, né? Que está com um olhar assim, com a sobrancelha assim. Me conta aí tua opinião sobre Fox Eyes, tão polêmico. Então, não me agrada. Não é uma estética que me agrada. Eu não comunico muito sobre Fox Eyes. E acaba que eu não tenho essa procura. Você acredita, Camila? Concordo, porque eu também tenho essa coisa de achar que o paciente ele vai buscando o médico que mais se parece com ele, né? Ele vai buscando. Então, assim, o paciente que gosta de uma coisa mais artificial, ele vai buscar um médico que também está... Desculpa, tá? É isso aqui. Não, relaxa, amor. Também temos filho aqui. Quem sabe faz. Vem com a mamãe aqui, ó. Pode vir, tá? Não chora, não. Ele machucou o pezinho dele brincando no play. Dá um beijinho que passa. Vem aqui, Arthur. Vem aqui, ó. Dá um beijinho que passa. Dá beijinho que vai passar, ó. Pode deixar. Vai falando aí, Cris. Tá bonitinho. Também eu acho. É isso, né? A gente tem que se virar entre filho. O meu já veio aqui perguntar se pode jantar antes de tomar banho. Eu falei, pode fazer qualquer coisa. O JM já apareceu, Nicole, que eu já dei um passa-fora nele aqui. Oi, Arthur! Aqui, ó, ela tá falando oi, né? Oi. É que eu tô no fone, ele não tá vendo. Tá bom. Eu vou pegar umas perguntas. Só um minutinho, a mamãe. Ela falou. Tá, ela tá ouvindo, tá? Você tá falando. Senta aqui que a gente vai conversar, tá bom? Não dá, Arthur, porque, ó. Dá um pra ela. Dá um pra ele, toma. Vai, põe aqui pra você ouvir. Pronto, ó, pessoal, esse aqui, ó. Esse aqui é vida de mãe, ó. Gente, é a melhor coisa da vida, Camila. É isso, minha filha. É live, as crianças entram no meio da live, domingo à noite, é isso aí mesmo. Eu vou pedir pro pessoal que está aqui no Instagram e dando coraçãozinho. Lembrar que a gente está no Instagram e a gente está também no YouTube. A Camila tem um canal no YouTube maravilhoso. Ganhou a plaquinha de 100 mil seguidores, que é a plaquinha aqui, um marco. É um marco muito importante, né? Só quem trabalha aí com essa questão de rede social, de marketing digital, sabe como é difícil atingir isso, né, Camila? É muita consistência, com certeza. Muito trabalho, e a gente leva muita informação. E, ó, quem não segue a Cris, siga a Cris. A Cris está no YouTube, é Cris Graneiro. Cris Graneiro, como é que é o nome do seu canal no YouTube? No meu YouTube, Cristina Graneiro. No YouTube é Cristina Graneiro. Cristina Graneiro. E no Instagram é Cris Graneiro. Cris Graneiro. E o seu? Então tá, qual vamos que é o lá. seu? Agora, uma questão
O meu é Camila Azine Dermatologia no YouTube e no Instagram é Camila Azine Dermato. Eu queria te perguntar, que tem algumas pessoas perguntando aqui sobre olheiras, Cris. A gente vê muito paciente chegando para a gente assim, doutora, eu vi na internet preenchimento de olheira, eu quero logo fazer um preenchimento de olheira. E às vezes a gente olha aquela pessoa que tem uma flacidez de pele, e a gente fica pensando assim, nesse caso, muitas vezes a gente vai precisar de outras coisas antes de pensar em preencher olheira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre olheira, como é que você trata olheira, como é que você vê quando tem flacidez, quando tem aquela olheira roxa, olheira de melanina, olheira de vaso, como é que você trata a olheira? Olha, Camila, você tocou aí na minha dor, porque para mim o que está pegando hoje é a minha área dos olhos, né? Eu tenho uma olheira pigmentada. As pessoas têm que entender que a olheira ela tem 3 causas, né? Ela pode ser profunda, ela pode ser por depósito de pigmento arroxeado, né? Que é a hemosiderina. A hemosiderina, ela é o último produto da degradação do sangue. Então, se você é uma pessoa que dorme mal, se você tem rinite, se você acorda à noite, se você está sempre congestionado, é mais fácil que você fique com aquela olheira mais arroxeada, tá? E tem também a olheira melânica, que é uma olheira um pouco mais acastanhada, que também pode ser do sol, por depósito de pigmento. E a gente vai traçar várias estratégias. Também tem na área dos olhos a questão das bolsas de gordura e tem a questão da flacidez. Então, para mim, é a área que merece o maior investimento na face. Eu tenho 2 coisas que são assim a coisa que eu mais me preocupo. Primeiro, é a perda do contorno, porque uma vez que você perde o contorno, né, uma vez que junta rosto e pescoço, é muito difícil você separar. E a outra coisa é a questão da olheira. A olheira, eu gosto de um tratamento associando vários procedimentos, então você pode associar um laser fracionado, uma luz pulsada com laser fracionado, para ajudar na questão da pigmentação. Lembrar que a luz pulsada com o laser fracionado, eles vão ter um efeito pequeno, tá? Um efeito pequeno no estímulo de colágeno, não é a função principal, mas tudo que aquece a sua pele vai ajudar na questão do colágeno. Eu gosto de associar também, Fale. Não, é que depois que você terminar, a Solange Andrade está perguntando aqui sobre bigode chinês. Depois a gente pode conversar sobre bigode chinês também, mas termina. Então, assim, na área dos olhos, a gente faz também um ultrassom microfocado para tratar essa flacidez. Pode fazer os fios de PDO, que são muito bons, principalmente para quem quer melhorar a questão da flacidez. Olha como eu tenho um pouco de flacidez. Eu já fiz preenchimento. Lembrar que muitas vezes, quando a gente precisa fazer o preenchimento para a olheira, a gente precisa de um suporte malar. O que é isso? Às vezes, a gente está com isso aqui vazio. Então, a gente está, né? A gente está assim, ó. Então, a gente tem que botar um pouco de preenchimento aqui para fazer, essa sustentação. Uma quantidade sempre muito bem calculada, né, Camila? Porque senão fica com muito volume. As pacientes, elas têm que entender que existe uma diferença de pele, dessa pele da pálpebra para a pele do resto do rosto, tá? Essa pele aqui, ela é mais fina e a gente tem essa linha que chama linha pálpebro-malar, que você pode ver até no seu filho. O seu filho tem um pouquinho de olheira. Então, às vezes, eu vejo as pacientes querendo chegar no consultório e querendo preencher demais a olheira. Não, um pouquinho de olheira todo mundo tem. Zerar. Não tem jeito, Zerar, né? não existe. Zerar, né? Não existe, exatamente. Então, agora... Nem criança tem zero olheira, né? Exato, até o meu filho tem. Então, é uma área que requer
um tratamento contínuo, porque também é uma área muito sensível, então não dá para ficar fazendo muito forte, tem que ser uma coisa calculada e um estímulo contínuo. Depois disso tudo, você pode fazer o preenchimento. Depois que você faz o suporte malar, caso necessário, um suporte de malar lateral, e essa pele está bem tratada, se não tiver bolsa, né? Se não tiver, indicação de cirurgia, gordura, né? Se não tiver pele para tirar, né? Porque o que eu vejo muito de gordura, né? Às vezes a pessoa vem com uma foto da internet, fala assim, eu vi aqui no Instagram, na internet, que preencheu com ml e zerou a olheira. E às vezes aquela pessoa, ela tem muita flacidez, tem bolso, até tem indicação de blefaroplastia, de retirada de pele, e a pessoa fica se espelhando numa foto que a gente nem sabe se é uma foto verdadeira, né? A gente nem sabe, porque tem muita foto que não é verdadeira na internet. E uma coisa que eu falo também, Camila, é que assim, uma coisa é a pessoa na foto, outra coisa é a pessoa no vídeo. Você fez um post muito interessante no seu Instagram um tempo atrás, eu acho que eu até compartilhei, que você botou uma foto sua e tinha aparecendo uma foto assim, parecia uma antes e depois, mas na verdade não era uma antes e depois. Depois, quem quiser, vai lá no Instagram da Cris, é uma foto antiga, né? 2018. Parecia uma antes e depois, assim, a antes você com um pouquinho de papada tal, e a depois, assim, aquela coisa toda esticadinha. E aí você botou assim, gente, isso aqui não é um antes e depois, isso aqui é uma mudança de postura e mudança de iluminação, né? Isso. Mas, Camila, você sabe que as pessoas não leem a legenda, né? Eu deixei ali no texto muito bem explícito que não tinha feito procedimento nenhum. Teve paciente minha de consultório que me mandou mensagem e falou assim, eu quero fazer isso que você fez. Então... Gente, mas eu não estou falando que justamente eu não fiz nada, gente. Mas não leem, né? O Instagram acabou que, assim, as pessoas querem tudo muito instantâneo, muito urgente, para já. E não é assim. Lembrar que a beleza é uma construção, principalmente para gente que já passou dos 40, né? É noite mal dormida, é filho. Eu falo que a paciente que tem filho, ela envelhece mais, né? Porque, afinal de contas, gente, você fabricar uma criança do zero... Não, e noite sem dormir? Você nunca mais dorme igual. Eu digo até o processo da gestação mesmo. Com certeza. Oxida demais, né? Porque, assim... É uma fadiga completa. Você fabricar uma criança do zero demanda demais do seu organismo. Com certeza. Só quem é mãe sabe. E essa questão da oxidação, a gente fala o seguinte, é igual um carro. Um carro que andou 20 mil quilômetros, ele está num estado. O carro que andou 40 mil quilômetros, ele está em outro estado. Eu tenho uma pergunta aqui, Camila, do Instagram, perguntou aqui. Cris, uma pessoa com quase 50 anos, você aconselha o Thera para flacidez leve ou MD Cold? Bom, o ideal é sempre a associação do tratamento. Eu nunca trato os meus pacientes por idade, Camila. Uhum. Porque, por exemplo, a gente tem 42, mas talvez a gente esteja melhor do que uma menina de 38 e talvez a gente esteja pior do que uma mulher de 50. Eu não olho a idade, eu olho como ela se apresenta para mim. Então, o Thera, ele é um tratamento para a flacidez, ele é um ultrassom microfocado que atinge em 3 camadas diferentes da nossa pele. Ele faz microqueimaduras lá no fundo e isso vai fazer um efeito tensor, tá? Já o MD Cold é uma sistematização de preenchimento, não é? Explica um pouquinho o que é MD Cold, que é muita gente perguntando aqui sobre MD Cold, preenchimento. Explica um pouquinho pra gente o que é MD Cold, o que é preenchimento, o que é harmonização, porque fica muita confusão na cabeça. Eu só vou falar aqui. A Ega está falando, e por que não fala em pessoas com 70? Ega, eu tenho pacientes com 70, eu tenho pacientes com 80 anos que fazem
MD Codes, que fazem o Tera. Vou explicar para vocês o que é o MD Codes. O MD Codes é o Medical Doctor Codes. Então, para fazer MD Codes, apenas médicos podem usar essa expressão. Por quê? Porque isso é uma marca registrada, isso é uma técnica patenteada, tá? Nós não vamos entrar aqui na seara de quem pode ou não fazer cada procedimento, mas lembrar que cada paciente é responsável pela sua saúde. Então, você vai procurar um profissional que você confie e lembrar que as consequências de tudo que você vai fazer ficarão na sua pele e na sua saúde. Então, eu não estou aqui dizendo médico ou não médico, mas nós temos também que ter a responsabilidade com a nossa saúde. Foi no médico, achou a clínica meio estranha, achou... Não volta, muda. Foi no dentista, não confiou, muda. Eu não estou aqui nem falando a respeito de médicos e dentistas, né? Hoje a legislação permite que todos injetem. Então, mas o ideal é você procurar um profissional que esteja também capacitado para tratar algum evento adverso que possa acontecer decorrente desse procedimento. Hoje vai ter uma matéria no Fantástico, muito bacana, com a Fernanda Cavalieri, que é uma radiologista aqui do Rio de Janeiro, radiologista e ultrassonografista, né? Especialista em ultrassom de pele e que tem visto muitos casos de complicação por preenchimento de ácido hialurônico ou de substâncias outras que as pessoas dizem ser ácido hialurônico. Tá? O ácido hialurônico, eu costumo explicar para os meus pacientes, o ácido hialurônico ele é um polissacarídeo. O que é isso? É como se fosse um açúcar que o nosso próprio organismo produz. Então, não tem risco de rejeição, não tem risco de alergia. É um procedimento muito seguro, realizado no mundo há mais ou menos 20 anos, né? O MD Codes ele foi desenvolvido por um cirurgião plástico brasileiro, o doutor Maurício de Maio. Essa técnica chegou ao Brasil em 2016. E foram mapeados pontos da face, principalmente para tratar, Camila, atributos emocionais. Você tem um olhar de cansado, então existem pontos na sua face que vão melhorar essa questão do seu olhar de cansado. Você tem uma cara de brava, existem pontos na sua face que a gente está de botox e está sem brava, né? Não tem nada. Existem pontos na sua face que a gente vai fazer o preenchimento, fazer a sustentação e que vai tirar a sua cara de cansada, a sua cara de brava, o seu aspecto de flácido. Para você ter uma ideia, Camila, ano passado, em novembro do ano passado, eu fiz 12 seringas de ácido hialurônico no meu rosto. Por quê? Porque eu tinha essa questão da expressão de cansada, né? Que é aquele dia que você tá super... É porque você tem uma super bochechinha maravilhosa, né? Eu já dei uma desabada, amiga. Mas tudo bem, vamos com tudo. Só um minutinho, que estão perguntando aqui, alguém que está falando assim sobre complicação de preenchimento. Ela falou assim, fiz um botox, a Ju Steiger. Fiz um botox, fiquei com hematoma. Vamos explicar um pouquinho o que é a diferença de complicação para erro, isso não tem nada a ver. Qualquer coisa que você injete na pele, você pegou uma seringa, enfiou na sua pele, mesmo que você não tenha aplicado botox, você pode ficar com hematoma. Isso não depende se o profissional é bom, se não é, porque se pegar um vasinho, ele pode ficar um hematoma. Agora, existem áreas da face que são áreas de maior risco, né, Cris? Que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com os preenchimentos, né? Nem com botox, muito mais com os preenchimentos, que o preenchimento é um gelzinho, que pode acontecer com mais facilidade uma oclusão vascular, quer dizer, você entupir uma artéria, e aí sim você tem uma complicação. Qualquer bom médico, bem treinado, às vezes pode acontecer, mesmo com todas as técnicas. Já aconteceu comigo. Já aconteceu com você, né? Com todas as técnicas, a gente pode ter
esse tipo de problema e você soube resolver com certeza, porque você agiu rápido. Você tinha todo o aparato para resolver, que é uma emergência médica, e você agiu rápido e você resolveu o problema. Então, queria deixar claro, esses dias uma amiga minha compartilhou comigo uma foto de uma amiga dela que necrosou o lábio, uma necrose, por causa de preenchimento com ácido hialurônico. Ela, olha o erro médico. Eu falei, bem, não é um erro médico, é uma complicação. O médico ele tem que saber tratar a complicação. E o paciente, quando ele injeta alguma coisa na pele dele, ele tem que ter noção de que aquilo pode também dar um problema. Até cortar cabelo, a gente estava conversando ontem, né? Até cortar cabelo. Você, cortou o cabelo, ficou bom. Pintou o cabelo, quebrou todo o cabelo. Uma vez eu fui no cabeleireiro, quis me deixar loura, caiu todo o meu cabelo, quebrou todo. Então, gente, qualquer procedimento que você faça com médico ou não, você pode ter complicação. É claro que se você faz com um profissional que tem o estudo, que estudou bastante, sabe anatomia, que tem todo o consultório preparado para aquilo ali, a chance de dar um problema mais sério é muito pequena. Né? Poder dar pode, mas a chance é muito menor. É que nem você atravessar a rua. Você pode atravessar a rua, vir um caminhão te atropelar. Agora, se você parar no sinal, olhar para os dois lados, esperar o sinal fechar, ver se o carro parou e atravessou a rua, a chance é muito pequena de acontecer um problema, não é mesmo? Isso, exatamente. Existe uma coisa que é assim, existe efeito adverso, complicações e existe o erro. Quando chega na necrose, Camila, aí eu já acho que pode ser considerado erro médico. Por quê? As pessoas têm muito medo da oclusão, mas assim, eu tive um caso de oclusão em julho de 2019. Eu estava fazendo o lábio de uma paciente minha, e aí na hora que eu injetei, assim, ficou branco. Na hora você já viu, né? E ela sentiu muita dor, né? Ela sentiu muita dor? Não sentiu dor? Não. Geralmente a gente vê que sente dor, mas tem casos que não sente dor. Então tem que ter um profissional bem estudado, porque às vezes aquilo não aparece que nem do livro, né, Cris? Quer dizer, a gente estuda que pode ter muita dor, que pode ficar branco, e geralmente a pessoa reclama de dor. No seu caso, não reclamou de dor, né? Não, ela não teve dor, porque dor também é muito subjetivo, né? Tem pacientes que sentem muito mais dor e tem pacientes que quase não sentem dor. Nesse caso, eu estava fazendo lábio, e aí essa oclusão é o seguinte, gente, é quando o gel de ácido hialurônico entope a artéria e para de passar sangue. Então, aquilo fica anêmico. Eu falo que fica cor de cadáver, Camila, porque para o sangue. Então, na hora, eu já fiz a hialuronidase, que é a enzima que dissolve o ácido hialurônico. Tem também uma série de medicações que você faz também para ajudar. Protocolo, né? Medicações orais. Um protocolo de oclusão vascular. Isso. E assim, as pessoas têm que entender o seguinte: teve a oclusão, a necrose ela não vai acontecer imediatamente. A necrose ela acontece depois que aquele tecido fica 24, 48, 72 horas sem suprimento sanguíneo. Então, se você está ligando para o seu médico, queixando de dor, ou para o seu dentista, ou para o seu biomédico, ou para quem quer que seja que você fez o seu procedimento, e você não está se sentindo acolhido e atendido, seja médico, seja dentista, ou seja quem for, tá? Você procure uma segunda opinião, porque nesses casos o tempo é fator determinante, tá? Tem uma dermato perguntando aqui se foi cânula ou agulha. Os médicos têm que parar com isso de achar a agulha, que a cânula, ela é isenta de risco. Ela não é isenta de risco. Principalmente quando a gente usa uma cânula fininha, né? A fininha tem mais chance, mas mesmo assim... às vezes você vai fazer tanta força para
enfiar mesmo que você pode romper um vaso, ou você pode entrar num vaso. Eu já vi casos de complicação por cânula, no meu caso foi agulha, continuo usando agulha, uso muito agulha, faço preenchimento em algumas áreas de risco com agulha, mas sempre deixando a minha paciente ciente. Por exemplo, eu gosto muito de fazer têmpora. Têmpora é uma área de altíssimo risco. Então, eu falo para a minha paciente. Aí a paciente fala, mas é risco de quê? Eu falo, é risco de cegueira. Ai, nossa, Cris, mas é comum? Não, não é comum. Não é comum. Mas tem na literatura, a gente sabe que tem. É claro que quando... O que eu falo, Camila, é o seguinte. Não acontece. Mas se acontecer... É o que eu falo. É o bilhete da Mega Sena premiada. Você conhece alguém que ganhou na Mega Sena? Não. Não conheço. Mas toda semana tem alguém que ganha. Eu já ouvi falar que teve alguém, mas eu não conheço. Mas a gente vê em artigo que tem. E a gente tem que deixar o paciente ciente que pode acontecer. É um risco que corre. Não correr risco, não pode fazer procedimento nenhum, né? Se a pessoa não quer correr risco nenhum, é melhor ir no cabeleireiro cortar o cabelo. Né? É melhor passar uma maquiagem. E no maquiador passar uma maquiagem. Né? Isso. Eu converso com as minhas pacientes, esclareço, e assim, já tive paciente que, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é procuradora do Estado, é procuradora federal, não sei. Aí ela virou para mim e falou assim, mas já está pago, né? Eu falei, não seja por isso, eu te devolvo o seu dinheiro. Não, Cris, eu confio em você. Eu falei, então, vamos fazer. E realmente, de áreas de risco, essa é a área que eu mais faço, porque, assim, o impacto que a têmpora tem na face da pessoa... Com certeza. Eu fiz em mim esses dias, Eu fiz em mim, porque eu estava muito cadavérica, eu só tenho o rosto magro, eu estava com muito cadavérica aqui, eu botei um pouquinho só, tem que botar mais, mas eu fiz, assim... É sempre um risco, né? A gente sabe que é sempre um risco. Mas quem tem rosto magrinho, para quem não sabe, têmpora é essa região aqui. Quem tem rosto magrinho, tipo meu, assim, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo, vai parecendo uma caveirinha. E eu queria até falar com você, eu vi essa semana na internet uma pessoa que fez bichectomia, e não sei se você viu, ela ficou com o rosto completamente cadavérico. Eu queria até perguntar sobre o que você acha dessa moda de bichectomia, desse negócio de todo mundo agora está fazendo bichectomia sem saber as consequências. O que você acha da bichectomia? Primeiro que eu acho que assim, tudo que é moda é roubada. Eu quase que nem uso roupa da moda, que dirá botar coisa da moda na minha cara. A gente tem que entender que a bola de bichá, que é uma gordura que a gente tem nessa região, ela tem a sua função. São pouquíssimos casos onde a bichectomia é realmente indicada. O que a gente vê hoje é pacientes que precisam emagrecer, que estão acima do peso e que querem pegar o atalho de fazer a bichectomia. Geralmente são meninas jovens, né, Cris? Geralmente é menina de 20 e poucos, 30 anos, são menina jovem que ainda não sabe o que é flacidez, né? Exatamente. Essa gordura, ela segura também a sua bochecha no lugar e as pessoas não sabem, mas essa gordura, ela tem uma ligação até com essa gordura aqui da têmpora. Então, quando você tira, você pode tirar toda essa gordura e alterar toda a estrutura facial da paciente, levando a um envelhecimento mais rápido. E aí vai ser muito mais difícil de tratar, porque essa paciente, coitada, você vê que nitidamente ela ficou abalada, nitidamente ela ficou psicologicamente deprimida, insatisfeita, e é irreversível. A gente tem que pensar muito bem e calcular antes da gente fazer procedimentos definitivos. Porque o nome já diz, é definitivo, não tem volta, né? Não adianta a gente depois querer consertar que não tem. Quais são as pacientes que têm
maior indicação de fazer bichectomia. Pacientes que vivem mordendo a bochecha. E ao falar, mordem por dentro. Estão sempre com a bochecha machucada, porque vive mordendo. Essa paciente, sim, isso é uma indicação clássica de fazer a bichectomia, não esse modismo que a gente vê agora. A Ju está perguntando aqui como é que rejuvenesce naturalmente. Não sei, Ju, quando você souber, você me conta. Porque depende do que você quer, né? Aí tem que avaliar pessoa por pessoa para a gente ver o que vai ficar natural naquela pessoa. Por exemplo, eu vejo lábios muito inflados e às vezes aquele bico de pato, que às vezes quando a pessoa chega para a gente e fala assim, doutora, eu quero meu lábio bonito, mas não quero aquele bico de pato não, que ficou muito estereotipado, aquela pessoa com aquele bico assim. Você também vê bastante isso? Vejo. E basicamente, Camila, é muito mais por erro de técnica do que por quantidade, tá? Eu tenho 4 seringas no meu lábio. Tá bem natural. Ao longo da bem vida, natural. óbvio. Não parece que tem. Vida, eu fiz em 2010, fiz em 2018, fiz em 2019 e em 2020. Eu também devo ter por aí. Agora tá bem tranquilinho. Eu não gosto daquele lábio gigante, não. Eu também não. Mas eu boto para não perder o volume. Eu tenho uma distância nasolabial muito grande. Também. Então, se eu fizer muito preenchimento, essa distância se acentua. Dependendo de quanto preenchimento a gente faz no lábio também, o lábio pesa e não aparece os dentes. Tem todo um estudo, né? A Amanda está perguntando aqui sobre preenchimento de mandíbula e mento, quais os riscos. Essa é uma área de pouco risco, essa é uma área de risco baixo, né? O mento é o queixo, tá? E a mandíbula é essa linha aqui, é o contorno da face. Óbvio que qualquer área da face tem risco, mas essas são áreas de menor risco. Quais são as áreas de maior risco? Nariz, entre as sobrancelhas e as têmporas. Isso a gente está falando no caso do preenchimento. O Botox, qual é o maior risco do Botox? É ficar feio e da quitose, que é quando a pessoa fica com aquele olho de peixe morto. Mas não tem tanto problema, porque, assim, tem problema pelo aspecto estético, que vai incomodar a paciente. Mas não é uma complicação que vai trazer problemas de saúde para a paciente. Por quê? Porque passado o efeito do Botox, ele vai passar. Tem um comentário da Márcia aqui. A gente faz muito preenchimento no queixo, para quê? Para sustentar o cantinho do lábio, que a gente fica com o lábio caído, para projetar um pouquinho o nosso queixo para frente. As crianças adoram chegar na hora da nossa live, né? O meu também. O meu também. Deixa estar. Tá aqui, ó. Eu nem... Amiga, é isso aí. Quem sabe faz ao vivo. Desculpa. Deixa eu te falar, Camila. Antes feito que perfeito. Isso aí que importa é o conteúdo. Não tem dia perfeito, porque o que importa é conteúdo. Domingo todo mundo tá em casa, e é dia de família em casa, e todo mundo aqui é mãe, tá? A maioria das pessoas aqui dos meus seguidores tem filho, também entende. Vamos continuar conversando. Ô, Cris, e aquelas sobrancelhas assim que você vê assim, que o pessoal, nossa, com cara de, não tem Malévola, não sei, um personagem. Malévola. Dr. Spock, aquela sobrancelha que o pessoal tá todo mundo agora botando aquela sobrancelha assim. Que coisa mais esquisita aquilo, gente. Aquilo ali não é todo mundo faz botox que é daquele jeito. Tem técnicas, né? Então, o botox, assim, eu até fiz a minha toxina agora, tem um pouco mais de uma semana. Lembrar que o botox, ele demora de 24 a 72 horas para começar a aparecer o efeito. O efeito máximo dele é com 15 dias. Então, nos primeiros dias, pode sim a sobrancelha ficar um pouco mais elevada, até a toxina agir
na musculatura por completo. E pode acontecer também de você precisar voltar no seu médico para fazer alguma revisão, fazer um touch-up, algum pontinho que ficou faltando. Mas você sabe, Camila, que eu também já cheguei num ponto da minha vida que a Márcia está falando ali, que pessoas fazem a harmonização que fica horrível. Eu já cheguei num ponto da minha vida, Camila, que eu já penso assim, se a pessoa está feliz também, deixa ela, sabe? Eu não gosto. No meu consultório, eu prezo por resultados naturais. As minhas pacientes prezam por resultados naturais. Mas a gente vê até muitas colegas nossas em congresso que também não estão muito bem, né? Então... Eu acho que queima um pouco o nosso filme, a gente fazer... Eu já tive paciente minha, falou assim, eu quero aquela testa toda lisinha, toda travada, não posso nem... quero nem mexer. Ah, não, mas eu quero, se não for com você, eu vou no outro médico fazer. Eu falei, olha, então vou fazer, mas você não fala que fui eu que fiz, não. Porque eu gosto mais de resultado natural, mas eu faço, que você vai ficar feliz dessa forma, eu vou fazer em você. Mas eu não gosto, não é uma coisa que eu faria. Eu falei, olha, não é uma coisa que eu faria. Se você quer fazer, beleza, se não for comigo, vai ser com outro, beleza, eu vou fazer em você. Deixei a testa dela lisinha. Ela ficou feliz. Eu acabo... eu tenho algumas pacientes que moram fora do país ou que moram fora do estado. Para essas pacientes, eu acabo deixando a testa um pouco mais lisa, eu acabo carregando, pesando a mão um pouquinho mais, porque elas não vão ter como voltar tão cedo, né? Então, para elas poderem aproveitar um pouco mais dessa durabilidade. Só terminando o que eu ia falar do mento, que a gente fala tanta coisa que a gente vai se perdendo, né? Às vezes, a gente tem um acúmulo de gordura aqui na papada e a gente fica querendo emagrecer, querendo tirar a gordura da papada, fazer lipo, não sei o quê. E, na verdade, o problema não é a nossa papada. Às vezes, o problema é o nosso queixo, que está um pouquinho para trás. Então, a gente faz um preenchimento tanto de contorno mandibular quanto aqui no queixo, né, no mento, para jogar esse mento, esse queixo um pouquinho para frente e melhorar essa papada. Muitas vezes o queixo está um pouquinho para trás. Então, a gente pode fazer para levantar o cantinho da boca, para aumentar um pouco o queixo, porque às vezes a pessoa ela tem um queixo curto, né? Lembrar que a face ela é dividida em 3 terços, né? O terço superior, o terço médio e o terço inferior. E que eles têm mais ou menos o mesmo comprimento. Às vezes a pessoa ela tem isso aqui muito curto, a gente chama de braço facial, quando o queixo é muito curto. Então a gente coloca um pouquinho de preenchimento aqui e vai alongando um pouco a face da paciente, ou a gente coloca um pouco de preenchimento aqui para projetar para frente, ou também para sustentar, ou para diminuir um pouco a mímica. Por quê? Porque essa mímica, ela pode acelerar o nosso envelhecimento. E também, eu gosto muito de fazer preenchimento nessa região do queixo para dar suporte nessa região e a pessoa poder fazer um preenchimento labial, porque também não adianta você pegar uma paciente que está com uma região peribucal bem desgastada, bem envelhecida e fazer só o preenchimento labial. Aí fica um lábio novo numa moldura velha. Não fica bonito também, né? Uma coisa que eu noto que assim, os pacientes não vêm falando, olha, eu quero preencher meu queixo, mas às vezes a gente fala, olha, eu quero tirar a papada. Eles falam assim, eu quero tirar a papada. Mas aí quando você vai ver, às vezes não é a papada, é a falta de contorno mesmo do queixo que faz ela parecer aquela papada. A gente melhora essa região, a papada melhora. A papada meio que some por causa do melhora do contorno. Olha que interessante, a Andrei Marcelino está falando aqui, a deusa da cosmetria, para você, ó, dermato no táxi, que hoje é YouTube, no isso YouTube, mesmo, ó. A deusa... Mas, ó, gente, quem não segue ela, Dermato do Táxi, ela criou um quadro, depois você fala um pouquinho, ela criou um quadro, que eu sou super fã, que ela ficava no táxi falando, gente, hoje eu vou falar, ela não perdia tempo, ela é uma mulher que não perde tempo, ela otimiza o tempo dela. Então, ela ficava no táxi falando sobre dermato, ela criou um quadro no Instagram dela, Dermato no Táxi, bem interessante, dando dicas de cosmetria.
Ó, para quem eu não respondi questão, que tem muita gente perguntando de creme, de colagem oral, eu não respondi nada hoje, porque hoje o foco é nosso tratamento estético em consultório, por isso que eu não respondi. Nas próximas lives eu vou responder a pergunta de vocês aqui sobre cremes, tá bom? E eu queria perguntar uma última coisa, Cris, sobre fios de sustentação. Também um grande calcanhar de Aquiles para mim, que às vezes o paciente fala, doutor, eu quero botar um fio de sustentação para ficar assim, ó. Não vai ficar. E aí, eu queria que você falasse para a gente quais são as indicações de fio de sustentação que estão muito na moda. O fio de sustentação, ele tem os fios de tração, que são para dar uma leve tração, e tem os fios de estímulo de colágeno, tá? Então, ele vai fazer uma leve tração e ele vai estimular o colágeno em todo o trajeto. É uma alternativa. Por exemplo, eu fiz 12 seringas de preenchimento em novembro do ano passado. E eu também estou um pouquinho acima do peso, quero emagrecer um pouquinho. Então, hoje, eu não me sinto confortável para colocar mais preenchimento no meu rosto. Então, hoje, eu já faria os fios de sustentação, mas quando a paciente chega para mim e fala assim, doutora, eu quero fazer fio, eu falo, peraí, deixa eu te explicar. É assim, ó. É um resultado sutil, só que assim, mas o fio é caro, o resultado é sutil. Caro e barato é relativo, resultado sutil também é relativo, porque assim, eu tenho pacientes que não querem operar, que não querem... Não podem operar, porque agora nenhum cirurgião plástico está operando, né, por causa da Covid, ninguém está operando. Da pandemia, não, tem isso. E tem paciente que não quer, que tem neto pequeno, que quer curtir o neto, que não quer se submeter a esse repouso aí de 3 semanas, ou que tem medo também, né, do resultado da plástica, que é mais resistente a essa mudança mais radical. Eu gosto muito dos fios de PDO para a pálpebra inferior, tá? Eles fazem um bioestímulo. Essa região, a gente já falou que é uma região difícil de tratar, então os fios de PDO, eles vão ajudar aí essa região, uma região onde a gente não faz bioestimulador injetável, como Sculptra ou Radiesse, né, que é o ácido polilático, ou a hidroxiapatita de cálcio. Já existe aí uma galera fazendo com uma diluição bem diluída, mas isso ainda é off-label, isso não tem recomendação pelo laboratório, então eu, no momento, ainda não estou fazendo. Eu não sou tão pioneira. Eu prefiro deixar o pessoal fazer. Quando a coisa estiver mais consolidada, aí eu trago para a minha prática. Uhum. Eu acho que o fio, ele é mais um adjuvante, né? Mais um adjuvante no nosso arsenal terapêutico, mas deixando bem claro para o paciente que não é uma corda, é só um fio. Né? Porque o paciente acha que é uma corda. Que nunca mais vai sair. Vai ficar o efeito de uma plástica, não é? Ô, Cris, tem muita questão aqui que a gente não conseguiu responder, porque já está encerrando aqui o nosso tempo. Eu queria ver se você podia depois, talvez essa semana, fazer uma caixinha de pergunta lá no seu Instagram, porque o pessoal que está assistindo aqui, eles ainda têm muita dúvida que eles queriam perguntar para você. E como a gente não está conseguindo, porque é muita dúvida, gente, né? No YouTube tem muita dúvida sobre complicação de preenchedor, de ácido hialurônico, como melhorar código de barra. Então, Cris, se você puder essa semana fazer alguma caixinha de pergunta para responder essas dúvidas. Vou abrir hoje. Perfeito, ó, gente. Cris Graneiro, deixa eu só anotar aqui o seu Instagram aqui no YouTube, peraí. Deixa eu só botar aqui, porque meu celular tá caindo aqui rapidinho. Deixa eu botar aqui, amiga. Eita, rapidinho. Não tem problema, não. Vou mandar um beijo aqui para Beth Libro, mandar um beijo para minha tia Helene, que está assistindo. É Cris Graneiro. Cris Graneiro, tá. Vou botar aqui rapidinho. Ó, esse aqui, ó. Ó, gente, tá escrito aqui, ó. Vê se tá certinho, ó. Cris Graneiro. Esse é o Instagram dela. Então, quem não segue, vai lá, siga.
e ela vai abrir caixinha de pergunta para responder as dúvidas que não foram respondidas aqui na live, porque tem muita dúvida que a gente não vai conseguir responder. E, Cris, então, queria que você desse suas considerações finais. Queria demais agradecer você aqui. Te admiro muito, sou sua fã, sou sua aluna dos cursos. E você será sempre bem-vinda aqui no meu canal, no Instagram. E, por favor, quem não siga ela, siga também no YouTube, que ela também tem uns vídeos bem legais. Ela vai botar mais vídeo lá no YouTube, porque também ela é ótima, didática, super didática. Não, e quem não segue... Ontem a Camila me deu uma aula de YouTube, né? Ontem a Camila, a gente falou à tarde, ela me deu uma aula. Tem que fazer YouTube, ó. Sabe, a gente está com 85 pessoas aqui no YouTube, no Instagram a gente está com 109, ó. E depois o YouTube vai ficar aqui pro resto da vida, o pessoal vendo. Então, dá suas últimas considerações aqui e fala o que você precisa falar. Eu gostaria de agradecer demais quem esteve presente aqui hoje, domingo, reservou o domingo para ver a gente aqui. Muito obrigada, muito boa noite. Fala um pouquinho, Cris. Vou mandar um beijo aqui para minha paciente Liliane, de Minas Gerais. Não, a bichinha tem um treco aqui. Lili, vem te ver. Olha só, eu quero te agradecer o convite. Eu sou oferecida, então você pode me convidar quantas vezes você quiser. A gente pode até marcar, assim, uma série de umas 4 lives, uma vez por mês. Muito legal, muito legal. Cada dia sobre um assunto, a gente pode pegar um assunto e desmembrar aquele assunto, porque tem muita coisa aqui específica aqui, pessoal, falando. Então, Cris, está convidada, vamos fazer isso sim. E, pessoal, muito obrigada, boa noite. Eu quero lembrar deixa eu só falar uma coisa. Muita gente me pede consulta online, eu não faço consulta online, mas a Camila faz consulta online, né, Camila? Faço sim. A Camila atende pacientes do mundo inteiro. E quem precisar de consulta online, lá no meu Instagram tem um linkzinho da bio que você pode clicar, conversar com a minha secretária, que ela te explica tudo. E o que a gente consegue tratar online? Melasma, cabelo. Tratar online. Cabelo. Ou orientar. Eu estou atendendo muita gente paciente de fora do Brasil, que às vezes não tem o atendimento, que a gente conversa aqui no Brasil, explica tudo, às vezes lá fora eles não têm esse atendimento. Eu pego na internet, no site do país, eu vejo quais cremes que ela pode comprar no país dela para melhorar a pele, para aquela queixa que ela tem, acne também a gente pode tratar. Então, gente, quem não segue ainda, siga aqui, doutora Cris Graneiro. E quem for médico, Cris, fala do teu curso um pouquinho, porque tem muito médico aqui assistindo a gente, do Cosmetria Descomplicada, e você tem um outro curso também, não tem? Eu tenho um curso para médicos, que é o Cosmetria Descomplicado, que é focado num atendimento de alto padrão, um atendimento diferenciado, onde a gente consegue dar mais atenção para o nosso paciente, melhorar a jornada do paciente. Também dou um monte de dica, sobre Instagram, produtividade. Eu vou abrir inscrição no meu curso agora no final de maio, então de 28 a 30 de maio. Fiquem ligados aí no Instagram e no YouTube, tá bom? O pessoal está dizendo que já começou a matéria lá no site. Vamos lá, então, vamos lá. Então, vamos. Camila, quero te agradecer demais. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, adorei, viu, Cris? Adorei. Amei. Pessoal, boa noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.